Olá, amigos aqui do Momento Nostalgia, tudo bem? Sou o Sérgio Júnior e hoje vamos trazer aqui um especialzinho sobre alguns brindes que o Capitão Asa sorteava no programa dele, ok? Vamos abordar alguns aí, vamos ter uns participantes aí, né? E também vou trazer a resposta da pergunta que valia um sorteio de brinde, né? Que era qual foi o galinho nostálgico que ficou de fora do programa anterior, que foi citando um monte de galináceos da nostalgia, ok? Vamos lá, depois da vinheta. Peraí. Faltou dizer que vamos ter também aqui, como eu prometi, um vídeo raríssimo, conseguido aí pelo meu amigo André Monteiro, do TV Clássicos, do Capitão Asa. A gente conhece ele sem som. Aqui vocês vão ter ele com som durante a programação. Fique ligado! Um dos brindes dos mais sorteados pelo Capitão Asa era o boliche, o jogo de boliche. Tá aí, ó. Foto bacana aí do jogo de boliche, né? Eu até tenho um aqui, vocês vão ver um videozinho aqui a seguir aqui, né? Então tá aqui, eu peguei um pino de cada cor para simbolizar aqui a bolinha, uma bolinha durinha, né? Para poder derrubar os pinos. E era um jogo muito legal na época. E era praticamente um dos que o Capitão Asa mais sorteava no programa dele. Vamos lá no vídeo do Gustavo. E o Gustavo vai tentar aí derrubar os pinos no boliche. Outro joguinho nostálgico que o Capitão Asa sorteava com uma certa alegria, né? Ele falava com empolgação: mande cartinha para você receber o jogo do Ludo. Pois é, o Ludo, o jogo do Ludo. Um jogo bastante difundido na época, né? Disputava com a dama e com o dominó, participante a participante, para ver qual era o jogo dos mais jogados nos anos 70. Tá aí então o nosso querido Ludo. Agora, quando a pessoa fala em Capitão Asa, eu falei aqui que, por exemplo, o boliche, né? Ele era dos mais sorteados para a garotada, até pelo preço que era baratinho, né? Ainda mais para a época. Então dava para comprar um monte e distribuir para um monte de sortear para um monte de crianças, né? Mas uma coisa que mais marcou no Capitão Asa foram os kits Revel. Pois é, os kits Revel. O Capitão Asa, né? Como todo mundo sabe, representando a Força Aérea Brasileira, então era muito fã de foguete, naves espaciais e os aviões. Então o kit Revel, embora também tivesse o segmento marítimo, né? Mas os kits Revel começaram com as aeronaves, os aviões de caça, o foguete, né? Então também era uma coisa que quando a gente era sorteado, quando a garotada era sorteada, ficava muito contente de poder receber uma caixa dos kits Revel. E sobre isso vou ter a participação aí do meu amigo botonista Hélio Júnior, grande Hélio, radialista, que tem os programas dele também, os canais no YouTube, a web rádio. Vamos lá, Hélio, traz pra gente aí a curiosidade. Legal, amigos do canal Momento Nostalgia, do meu amigo Sérgio Júnior, canal Momento Nostalgia, né? Meu amigo Sérgio Júnior. Grande abraço a todos, participando mais uma vez aqui, com muito prazer, do canal do nosso amigo Sérgio Júnior. E vou falar da Revel, né? Falar da Revel, né? Que eu vi um vídeo aqui do Sérgio falando da Revel. Eu tenho história com a Revel também. Eu sempre fui muito ligado a miniaturas, né? Sempre gostei muito de miniaturas, sobretudo da Revel. Tive poucos, né? Uns 3 aviões da Revel, mais ou menos, que até quando eu me casei, a minha mulher pegou tudo e deu. Ela não sabia que eu gostava. Pegou tudo, pegou uma caixa cheia de time de botão, cheio de os aviãozinhos da Revel, né? Uma série de miniaturas, perdi tudo, ela deu tudo. Lá em Alcântara, onde a gente morava quando a gente se mudou. Fiquei muito bravo mesmo, logo no início do meu casamento. Aqui.
Mas fiquei injuriado mesmo, né? E tive uma história com a Revel também, não sei se vocês se lembram, mas lá no edifício central do centro da cidade, lá tinha uma lojinha no segundo andar, até uma loja até grande, que era de vender miniaturas, tudo quanto era tipo de miniatura, e também aeromodelos, que eu adorava aeromodelos também, sempre quis ter um aeromodelo, mas ainda não tenho ainda, mas é uma coisa que eu ainda quero ter ainda, é um aeromodelo também, que eu gosto muito, né? Então tinha aeromodelo de tudo quanto era tipo, Revel de todos os tipos ali, era o paraíso da Revel, né? Então eu trabalhava na cidade, e na hora do almoço eu ia para lá só para ficar olhando aquelas coisas lindas que tinha ali. Tinha tudo, era uma loja linda, 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 linda mesmo. Não sei se o Sérgio se lembra dessa loja, mas era uma loja que vendia tudo de Revel, tudo. E vou te dizer, Revel não era uma coisa fácil de montar não, hein? Era bem complicado, não era qualquer um que conseguia montar navio, então, o que é aqueles destroyers, navio de guerra, que era uma coisa linda, meu Deus do céu, era um troço brabo de montar. Eu consegui montar uns aviãozinhos aqui, mas era pouca coisa, pequeno, né? Mas era bem complicado mesmo de montar Revel, mas era legal. Era legal. Não sei se vende ainda hoje pela internet e tudo, mas é uma coisa que quem viveu, viveu, e era muito legal. Aquele abraço, Sérgio Júnior, e a todos do canal Momento Nostalgia. Grande abraço a todos, até a próxima, hein? Valeu! Outra promoção que tinha no Capitão Asa, tinha até uma coisa de preencher o cupom, mandar, aí se fosse sorteado, o papai deixaria de pagar os restantes das parcelas, então virava uma espécie de sorteio, né? Mas um sorteio que foi uma vez só. Então foi a moto Garelli, que disputava com a Mobilete na época, né? Qual era a mais vendida? Qual moto dessas duas que era mais vendida? E você? Qual moto que você via mais pela rua nos anos 70, iníciozinho dos 80? Hoje ainda vemos por aí, mas eu estou falando aquelas da época, né? 70 e 80. Eu confesso que eu via mais a Mobilete, entendeu? Bom, vamos um comercialzinho rápido aí para beber uma água e já voltamos. A vaquinha mococa está mugindo. A vaquinha mococa está dizendo: puro leite é mococa. Puro leite é mococa. Esse bonequinho aqui vocês estão reconhecendo, né? Quem lembra do Capitão Asa, até um vídeo que tem aí, a gente se procurar pelo YouTube acha um programa do Capitão Asa, né? Sem as atrações, só as falas, né? Dá mais ou menos, acho que uns 37 minutos, entre 37 e 40. Eu tenho aqui tanto em VHS quanto em DVD. Ele mostra justamente esse boneco. Os bonecos, os heróis Marvel, só que dessa vez pela empresa Atma. Um sucesso dos mais tremendos daquela época. Tá aí os heróis Marvel da Atma. Outro jogo que o Capitão Asa sorteava, muito legal, era esse aí, Bolsa de Valores. Não é o Banco Imobiliário, era outro, tinha um outro jeito de jogar, né? Uma outra regra, um outro tabuleiro. Era também um jogo que o Capitão Asa falava muito no programa dele, mostrava a caixa lá bonita, né? Do Bolsa de Valores. Então era mais um brinde, né? Muito interessante que o Capitão Asa sorteava. Outro brindezinho, tem até um videozinho famoso aí que acho que todo mundo conhece, não vou nem trazer aqui para o vídeo não ficar muito grande, que o Capitão Asa sorteava. Tá aí a foto, né? A foto da tela do vídeo. O Fórmula 1, olha só que McLaren bonita essa aí, não é mesmo? Esse carrinho aí, ele é de fricção, né? Você puxa aquele negócio que tem em cima dele, puxa, e quando larga ele dispara. Era muito legal esse carrinho de tração aí. Fórmula 1! É lógico que as crianças curtem as minhas viagens interplanetárias, pois elas participam exatamente do meu programa, assistindo tudo aquilo que eu faço do aspecto imaginário. Bom, pessoal, no número anterior, eu fiz uma reunião de galináceos, né? Foi um sucesso tremendo. O pessoal gostou a beça, pediu até para me repetir uns quadros sozinho,
como a galinha do tempo, o galinho português, né? O Super Galo, que por curiosidade, já que a gente está falando de Capitão Asa aqui, Super Galo foi uma das atrações, aqui um drops aqui, foi uma das atrações que ficaram até o último dia do Capitão Asa. O último programa do Capitão Asa teve o desenho do Super Galo. O programa do Capitão Asa chegou a ter um pouquinho mais de 4 horas, 4 horas e 15 minutos, e terminou apenas com 1h15. E dentro da grade continuava o Super Galo. E eu fiz uma promoção, né, para sortear um kitzinho. Tá aí a foto do kitzinho que eu ia sortear, né? Perguntando qual foi o galo nostálgico que eu deixei de fora. Vamos ver as participações. O Nelson Duarte, por exemplo, citou o galinho da Chantecler. Aliás, o galinho Chantecler, né? O galinho Chantecler, esse desenho aqui. E também existe um selo, que é o selo Chantecler, de discos, né? Que inclusive era o selo que lançava aqui nos LPs, uns compactos aqui que eu tenho aqui, que eu gosto muito, da dupla Milionários do Zé Rico. É a gravadora Chantecler, né? Mas não é esse. O meu amigo José Salles, né? Editor da revista independente Filmes, entre outras, né? Ele falou assim, Sérgio, eu não estou me lembrando de nenhum frango aqui para participar, né? Mas eu quero citar aqui o meu galinho querido, o galinho do time lá que ele tanto adora. A gente gosta de times de interior, né? Em São Paulo é um barato os times de lá de interior. Ele citou o galinho aí bonitão do 15 de novembro. Isso aí, ó. Tá valendo, pelo menos estamos participando aqui, trazendo mais um galinho. Meu amigo Cláudio, o Cláudio do canal Cláudio Nerdverso News. Não tem outro homônimo. É só colocar lá na busca no YouTube Cláudio Nerdverso News, que vocês vão achar o canal dele, que eu indico para seguirem. O Cláudio citou um desenho interessante. Um desenho que está ali já, transitando ali, já virando nostalgia. Que é a Vaca e o Frango. Claro, a Vaca e o Frango. Porém, também não é esse. E como o Cláudio pediu um bonequinho do Topo Gigio, Cláudio, vou providenciar para você o seu Topo Gigio, né? Aliás, você pediu um verdinho. Tá aqui, ó, seu Topo Gigio. Tá aqui separadinho. Ó, o Topo Gigio aí, bonitão, Topo Gigio. Vai lá para casa do Cláudio. Vamos lá, vamos então para o resultado. E eu instituí a minha amiga de infância, Andréia, para deixar uma lisura do sorteio, antes mesmo de eu começar a receber as opiniões das pessoas, eu pedi para ela gravar, logo deixar já um vídeo gravado para mim, eu dou a resposta para ela anunciar aqui qual o galo nostálgico que ficou de fora. Vamos lá então, Andréia! Alô, galerinha, entrando aqui para falar que o galo nostálgico que o nosso amigo Sérgio Júnior deixou de fora, e a resposta é Le Coq Sportif, ok? Beijo! Pois é, tá vendo? Foi o Le Coq Sportif, uma marca que fez um sucesso também no final dos anos 70 e início dos anos 80, e que meu amigo André lembrou que, inclusive, quem fez a propaganda, foi o garoto propaganda, eu confesso que eu não tinha lembrado, era o Zico, que também é conhecido como Galinho de Quintino, né? Então tá aí. Ninguém ganhou o sorteio, né? Os brindes vão ficar aqui acumulados. Quando eu fizer uma outra promoção, eu vou, sempre que possível, trazer uns brindezinhos para vocês. Enviar quem não for do Rio de Janeiro, envie pelo correio, ok? Então, agradeço por vocês terem ficado comigo até aqui, né? Quem puder, por favor, estiver assistindo aí dos grupos, se inscreva, divulgue, compartilhe. É muito importante, gente. É para poder levar essa nostalgia bacana aí mais adiante, ok? Então, até a próxima. Valeu!